Acho que não tá pegando, não. Desculpa, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 31 de janeiro de 2022. Estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Vou passar alguns recadinhos. Nós abrimos o bazar. Então, ele está aberto todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. E todas as quartas-feiras, das 14 às 17 horas. Eu continuo, por favor, pedindo doações para vocês, para o bazar, doações de lã, também que nós fazemos as mantinhas. E nós também, na secretaria, temos uma rifa que nós estamos fazendo no valor de R$5, que são 3 panos de prato e um avental. E importante também, nós gostaríamos que vocês quiserem se tornar sócios para nos ajudar, que estamos precisando, principalmente nesse ano de pandemia. Tá difícil de pagar as contas. A palestra de hoje vai ser com a Andréia, que será de Recomeçar Sempre. E eu vou fazer uma leitura do Evangelho. Do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Acredito que seja capítulo 13 aqui. Pela maneira de encarar a vida na terra, o homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas. Ele sofrerá mais se acreditar numa duração mais longa para seu sofrimento. Se conseguir enxergar a vida terrena como algo muito breve em relação à vida eterna do espírito, ele dirá para si mesmo: este momento difícil passará bem depressa. A certeza em um futuro mais feliz ajuda a encorajá-lo. E, em vez de se lamentar, sofrerá com resignação e agradecerá aos céus pelas dores que o fazem avançar. A vida corpórea, ao contrário, parece interminável para as pessoas que só valorizam a matéria. E a dor cai sobre elas com todo o peso. Encarar a vida terrena, levando em conta o aspecto espiritual, ajuda a diminuir a importância das coisas desse mundo. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com a posição sem invejar a dos outros e sinta que suas decepções ficam atenuadas. Assim, o homem adquire uma calma e uma resignação muito úteis à saúde do corpo e da alma, ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, ele tortura-se voluntariamente, aumentando ainda mais as misérias e as angústias de sua curta existência. É um trecho realmente para fazer-nos pensar, né? Então agora eu vou fazer uma prece. Peço por gentileza que vocês fechem os olhos, elevem os pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um dia de tarefa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então, passo a palavra agora a Andréia. Boa palestra a todos. Uma boa noite a todos. Todas. Testando. Todos me ouvem bem? Uma boa noite, né? Agora sim. É muito bom podermos aos poucos retornar a nos encontrarmos aí nas casas espíritas, não é mesmo? E durante esse período, como será que fomos cuidando também da nossa espiritualidade? Como fomos nos aproximando também, como levamos para a nossa casa, não é? Ou fortalecemos a nossa fé. Talvez tenhamos aprendido também um pouco sobre isso, não? Que podemos aí
levar também onde estivermos Deus, os exemplos do Mestre Jesus e a espiritualidade conosco, não é? Bom, hoje eu vim então conversar um pouquinho com vocês sobre recomeçar. E tendo em vista o que estamos aí vivendo, não é? Desde que começou essa pandemia, todos nós que, com exceção de alguém que tem aí mais de 100 anos, não havíamos passado por nada parecido. Talvez em outras encarnações já tenhamos passado por algumas situações como essa, mas nessa é a primeira vez. E fomos todos pegos de surpresa. Tínhamos aí uma vida, uma rotina, uma zona de conforto também. Vivíamos, às vezes até reclamando de muitas coisas, não? Né? Às vezes sem perceber ou sem conseguir até observar detalhes de coisas pequenas que podiam ser tão importantes, mas que nós não estávamos enxergando. E quando começou tudo isso, todos nós ficamos aí com medo, ansiosos, estressados. Muitas vezes fomos pegos de surpresa com perdas diversas. Perdas às vezes de trabalho, perdas às vezes de pessoas muito queridas, perdas também relacionadas à nossa vida cotidiana, não é? Então, se tínhamos tudo organizado, tudo sob controle, de repente não sabemos mais se poderemos ir onde íamos, se poderemos encontrar as pessoas. E de uma certa forma, tomamos um grande chacoalhão. E é muito comum ainda no nosso estágio evolutivo. Então aprendemos que somos espíritos criados simples e ignorantes e que aos poucos vamos evoluindo, mas que ainda estamos num estágio bem primário, né? Já conseguimos pensar, já conseguimos aí conhecer um pouco da palavra de Deus, mas ainda somos muito falhos em conseguir realmente praticar a fé na sua totalidade, não é mesmo? E é muito comum, inclusive, algumas coisas parecem ser castigos, né? Assim, alguns que vieram de outras denominações trazem ainda em si, dentro do coração, essa impressão de que tem coisas que parecem que são castigo, né? Assim, ou trazem culpas, ou tentam pensar em que contribuíram ou erraram para estar passando pelo que estão. E na verdade, gente, a doutrina espírita, como grande consolador, vem nos explicar que não é bem assim. Deus não é, né, assim, um ser que nos castiga, não é um pai autoritário, punitivo. Ele nos permite lições, ele nos permite aprendizado, ele nos permite estar nessa grande escola que é a vida e a encarnação presente. E por que é importantíssimo a gente lembrar disso? Porque já havíamos ouvido há algum tempo que passaríamos por um período de transição planetária. Então aprendemos que dentro do universo tudo está progredindo. Assim como nós, como indivíduos, estamos evoluindo aos poucos, estamos aprendendo e nos melhorando intelectualmente, moralmente, que é o nosso foco principal, e espiritualmente, tudo, né, os elementos, os mundos, estão também passando por esse processo. E o planeta Terra, onde estamos hoje encarnados, está então nessa fase de mudar de mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E isso é super importante que nós consigamos compreender e inclusive sentir, né, assim, no sentido de saber que não estamos sozinhos, que não estamos abandonados, que na verdade tudo dentro aí dos propósitos de Deus tem o seu motivo, tem o seu significado. No livro Transição Planetária, escrito pelo médium Divaldo Franco, através da mensagem trazida pelo Espírito Manuel Filomena de Oliveira, ele começa então a nos explicar um pouco de toda a preparação feita aí, inclusive, para essa nova transição. Quantos espíritos muito mais evoluídos passaram aí a participar desse processo, tantos outros irmãos, inclusive, de outras galáxias, de outros planetas,
que vieram também se reunir aos espíritos que aqui já encarnavam para contribuir nesse processo, onde estavam todos cientes que passariam aí por provas, por reparações, mas em prol de um bem maior. E nós que estamos aqui hoje somos espíritos muito corajosos, viu? Porque se estamos aqui, de alguma forma, viemos participar deste momento. E a grande questão é como estamos recebendo este momento e como estamos também conseguindo praticar tudo aquilo que aprendemos no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita. E por que eu digo isso para vocês? Porque ainda somos muito melindrosos, ainda nos acomodamos na primeira situação, fugimos a responsabilidades, e eu estou falando de mim, tá, gente? Estou aqui me entregando, né? Mas é muito comum que todos nós façamos isso. Nós ainda procuramos formas de evitar mudanças, de responsabilizar terceiros, de encontrar no outro erros, sem entender que muitas vezes somos também corresponsáveis. Então, nos perceber nessa fase de transição e reconhecer o que precisamos transformar em nós e o que cada dor que nós sentimos, ela fala sobre nós e sobre o que nós precisamos mudar, é extremamente importante. Tem uma historinha, que eu não sei se vocês conhecem, que diz o seguinte: havia uma família extremamente simples, extremamente necessitada, que morava em um sítio. Mas esse sítio tinha muitas terras, e essas terras não tinham nenhum tipo de plantio. Tinham só uma casinha, aquela família pobrezinha e uma vaca. E um dia, um sábio com um discípulo, passando por aquelas terras, passou naquela região para pedir ali um acolhimento, um copo d'água, e entrou então na casa daquela família. E aquela família foi então explicar ao sábio o que eles viviam, os acolheram, ofereceram a eles um copo de leite, que era a única coisa que eles tinham ali, porque tudo que eles viviam, ou tudo que eles recebiam, vinha daquela vaquinha. Então eles aproveitavam o leite que ela dava para conseguir então se alimentar, ou fazer queijo, ou até trocar por outros alimentos na cidade. E aí eles comentavam então e lamentavam-se da sua situação, agradecendo pela vaquinha, mas enfatizando aí o seu problema, enfatizando aí que nada mais tinham além daquilo. E eles passaram a noite então nessa fazenda, nessa chácara aí, nesse local. E no dia seguinte acordaram bem cedo para ir embora. E antes de ir embora, o sábio olhou para o seu discípulo, viu um pequeno penhasco próximo à região e disse: leva a vaquinha até lá e deixa que ela caia. E o discípulo olhou para ele indignado e falou assim: como assim? Você está louco? É a única coisa que essa família tem. O que será dele sem isso? Ele não justificou e apenas disse: leve a vaquinha e a jogue do penhasco. Ele o fez, em respeito ao sábio, em respeito à hierarquia, mas carregou consigo uma culpa muito grande, um ressentimento, em relação àquela situação. E nisso se passaram 2 anos. Esse discípulo já não estava mais acompanhando esse sábio, mas voltou a passar por aquela região. E ao avistar de longe, ele olhou e viu aquelas terras cheias de plantio, e viu então a casa bonita, reformada, e o seu primeiro sentimento, na verdade, foi se sentir mais culpado ainda, porque ele pensou assim: olha o que nós fizemos, aquela família deve ter tido que vender a casa, ou deve ter trocado esse terreno para conseguir se alimentar. E chegando então próximo às terras, ele viu ao longe a família, diferente,
mais empolgada, animada, nutrida. E logo que o viram, o reconheceram e vieram então recebê-lo. O receberam com carinho, com acolhimento. E ele falou: nossa, o que aconteceu aqui com vocês? E aí eles foram então contar ao rapaz. Disseram a ele: você não acredita, depois daquele dia que vocês passaram por aqui, a nossa vaquinha que nos ajudou por tanto tempo e foi tão útil a nós, caiu no penhasco e morreu. E quando nós lidamos com aquilo, nós nos desesperamos, não sabíamos o que íamos fazer da vida. E choramos muito, sofremos muito, né? Assim, clamamos a Deus por que estava fazendo aquilo conosco, né? Assim, reclamamos até, de uma certa forma, nos revoltamos com Deus. Mas ao passarem algumas semanas, começamos a olhar ao nosso redor e perceber que haviam outras oportunidades e coisas que poderíamos fazer, a não ser viver apenas da vaquinha, a não ser ter apenas aquela como única fonte de renda e de alimento da família. E então começaram a plantar, começaram a colher, a vender as safras, começaram então a perceber quantas oportunidades e quantas coisas boas que tinham em volta deles. E aí então aquele que havia também ficado muito chateado com o sábio, entendeu a mensagem, o que havia acontecido ali. E se a gente pensar, quantas vezes nós também não fazemos, né, assim, esse movimento de nos apegarmos a alguma situação, de termos medo de mudança, ou de reclamarmos de algo, e não percebemos às vezes quantas possibilidades e oportunidades existem ao nosso redor. Vamos entender essa vaquinha como as situações às quais nós nos apegamos mesmo, né? Seja um trabalho que às vezes nos suga muito, né? Assim, já nos traz mais estresse, mais sofrimento, seja um relacionamento que às vezes temos coisas a mudar, a melhorar, seja algo em nós, na nossa família. Vamos entender aí que às vezes precisamos encontrar, né? Assim, ver que estamos apegados a algo e ir fazendo essa mudança, gente. E é claro que aqui, né, hoje já é dia 31 de janeiro, mas melhor mês para pensar em mudança é janeiro, não é? Porque senão a gente vai dando desculpa também, né? Ah, se não deixa para o segundo semestre, se não deixa para o ano que vem, não é assim? Eu sei que é o último dia de janeiro, mas ainda está em tempo. E se a gente pensar então sobre as mudanças que nós podemos fazer, inclusive para contribuir, gente, com tudo isso que está acontecendo, né? Assim, como eu disse para vocês no começo, é muito bom podermos estar aqui reunidos, mas se nós já conhecemos alguma coisa da doutrina, se nós já aprendemos alguma coisa com o que Jesus nos ensinou, como estamos também multiplicando isso, né? Como estamos aí de alguma forma, e quando eu falo multiplicar, é super importante que nós lembremos que no Espiritismo o nosso objetivo não é conversão. O que significa isso? Nós não precisamos fazer novos espíritas, mas nós podemos, né, assim, a grande questão é se nós levamos Jesus e os ensinamentos dele onde quer que nós estejamos. Olha a diferença. Às vezes nós não precisamos sequer falar em religião. Às vezes nós podemos falar de conselhos que Jesus nos trouxe. Aquele que se interesse e tenha vontade de conhecer a doutrina, que bom, será sempre muito bem-vindo, como todos aqui em algum momento quando chegaram foram. Mas nós podemos multiplicar isso de qualquer maneira, né? Assim, sem necessariamente essa questão. Mas além disso, sempre vale também, principalmente nessas fases de começo de ano, a gente fazer aquela reflexão, começando por nós. O que nós vamos fazer de melhor por nós esse ano? Seja no sentido de alimentação, seja no sentido de cuidado à nossa saúde, não é? Sim, a alimentação, por exemplo, é o remédio mais natural e preventivo que existe, não é? E como que nós estamos nos cuidando em relação a isso? Será que às vezes a correria é tão grande que não sobra nem tempo para comer direito? Ou às vezes para tomar água,
né, que a gente sabe que é importante também, ou para estar com as pessoas que a gente ama, né? Todos nós temos em nós um mecanismo que ele, inclusive psicológico, neurológico, que ele tende a nos permitir adaptarmos às situações, mas tanto as boas como as ruins, né? As boas, quando são muito boas, às vezes elas vão perdendo aquele êxtase da novidade, né? Assim, que às vezes a gente tem quando tem algo novo e tal. E as ruins também, elas vão deixando às vezes de ser tão graves, né? E isso é uma coisa também preocupante quando a gente pensa na pandemia, né? Porque aquilo que talvez no começo nos assustasse mais, hoje parece que está comum demais também. Isso nos faz relaxar às vezes, não faz? Eu sei que todo mundo estava com saudade aí da família, das reuniões, mas também era uma coisa, né? Assim, é uma coisa para a gente também lembrar de cuidar esse ano. E pensando assim, gente, se há algo que nos incomoda, né? Assim, se há algo que precisa de mudanças, não é o outro que a gente tem que mudar, é a gente. Então, se tem um relacionamento onde tem muita briga, onde tem muita discussão, nós não vamos controlar ou mudar o outro, mas nós precisamos observar em nós. E às vezes a gente se pega justificando o que fez por causa do outro. Tá aí uma outra possibilidade de mudança. E se a gente pensar também, tem algo que eu desejo estudar, tem algo que eu desejo buscar, né? Assim, não que a gente tenha que fazer todas as mudanças de uma vez, gente, e nada no universo dá saltos, mesmo essa transição, né? Assim, nós temos aquele hábito de querer tudo para ontem, mas talvez muitos de nós nem estejam aqui para chegar a ver nessa encarnação, pelo menos, um mundo regenerado, né? Esperamos que consigamos voltar para aproveitar isso, não é? Mas nós podemos contribuir fazendo isso aos poucos. E não há um dia certo, uma hora certa. A cada segundo há sempre uma oportunidade, gente. Há uma oportunidade de uma prece, de uma oração. Há uma oportunidade de, às vezes, se calar num momento que em outras situações nós não nos calaríamos. Ou às vezes, né, assim, de perceber, bom, eu não consigo, se eu reconheço já em mim algumas falhas, e gente, é super natural ainda errarmos como humanos que somos. E também não vamos nos tornar aí espíritos evoluídos de um dia para o outro. Mas se a gente conseguir chegar no final do ano, às vezes é até um exercício interessante, fazer uma listinha, né? O que eu desejo mudar em mim? Sabe, seja na forma como eu lido com uma situação, seja no meu estresse, seja no como eu me alimento. É uma época boa para a gente fazer uma listinha, o que eu quero mudar. Mas mesmo que a lista fique grande, que a gente não se cobre que tem que ser de um dia para a noite, mas que a gente vá de pouquinho. Vocês vão perceber que lá no final, pode ser que a gente não mudou tudo, né, assim, e não conseguiu a história do 100%. 100% às vezes é uma meta muito rígida, não é? Mas a gente vai perceber quantas coisas às vezes nos incomodavam no dia de hoje, que talvez não nos incomodem mais, mas as quais nós precisamos fazer o movimento. Né? Na situação que nós comentamos na história da vaquinha, então se aquela família não tivesse também tido movimento, e talvez o sábio, assim como o nosso Pai, né? Deus, nosso grande Pai, conhece em nós os nossos potenciais, os nossos esforços, ele sabia, não é? Que aquela família conseguiria fazer isso. E cada um de nós aqui também, das dificuldades que tem, com certeza, lembram daquela frase? Né? Nós recebemos um fardo que conseguimos carregar. E por isso precisamos ir carregando devagar, com paciência, passo a passo, podendo aí então nos renovar a cada dia. E antes de nós encerrarmos, eu queria trazer para vocês um textinho do Fonte Viva, que o meu é pequenininho, né? Mas eu sei que tem uma versão maior, né? Que é o livro do Chico Xavier com o Espírito do Emmanuel, que é a mensagem 56, que diz assim: renasce agora. Nós que falamos tanto em reencarnação, né? Além de renascer materialmente quando reencarnamos, podemos renascer também em intenções, em vontade, em mudança sempre. E aí diz o seguinte: a própria natureza
apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de sua existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios de tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demonstramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixe-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, gente, lembremos que além do nosso renascimento aí em carne, né, assim, na reencarnação atual, nós podemos renascer um pouquinho cada dia, podemos recomeçar um pouquinho cada dia. O que erramos não podemos mudar, podemos tirar como aprendizado, mas precisamos também ter a esperança, a coragem de recomeçar sempre. Espero aí ter podido contribuir um pouquinho com vocês. Como eu disse, estou também nessa caminhada com as minhas dificuldades, os meus acertos, e tentando sair daqui um pouquinho melhor do que eu cheguei. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer a Andréia pela magnífica, palestra que realmente nos acalentou e que vem de encontro ao nome desta casa, Recomeço, Então, recomeçar sempre, jamais desistir, é aquilo que a gente vem batendo, para que nós possamos sair vitoriosos de toda essa luta que estamos travando, É uma luta que, como foi dito pela Andréia, nós pedimos, nós somos, se nós estamos aqui hoje é porque somos capazes de carregar toda esta luta e vamos em frente, E eu queria, antes de nós fazermos as vibrações, nós vamos fazer o sistema igual nós fizemos a semana passada. Os passes serão dados individualmente, Os nossos companheiros virão para dar o passe.
eu pediria para que todos, né, não se levantassem até que terminasse todos os passes brancos. Terminou o passe, para não evitar de a gente estar, né, fazendo qualquer ruído aqui no salão. Então a gente tem que se ajustar, né? O que estaremos fazendo na sala de passe, estamos fazendo aqui, e quando tudo retornar ao seu normal, e quando a gente perceber que dá para a gente reiniciar, né, então a gente volta para o processo antigo. Então, tomou passe, continua sentado, não sai. Aí quando a nossa Viviane fala, olha, terminamos o passe branco, aí aqueles que não têm o passe azul, que é para o irmão José, ficam ainda sentados, e os que só têm o passe branco pode se retirar com bastante silêncio, né? Evitando ao máximo de fazer aí qualquer que seja o barulho, tá bom? Então eu vou pedir, isso está indo ao vivo ou não? Não, né? Tá ao vivo? Então nós vamos fazer as nossas vibrações para aqueles que não puderam estar aqui presentes, né? Tem aquela musiquinha, Silvana, então vamos lá. Mais uma vez, recolhendo esse passe que nós vamos fazer, ele é um passe para todos, né? Que estão lá em casa, que estão agora nos assistindo aqui pela internet, e depois a gente passa para os que estão aqui presentes. E eu queria pedir desculpas, né? Porque tivemos que deixar algumas pessoas para fora hoje, porque o salão está, né, está com um número limitado. Então, que essas pessoas que voltaram, né, que entendam a situação, que compreendam, é um momento difícil, e a gente nós estamos abrindo e tentando, com todos os cuidados possíveis, evitar de alguém se contaminar, né? Então, assim que voltar ao normal, assim que a gente perceber que está começando a melhorar, a gente vai reabrindo aos pouquinhos, tá? Então, nos perdoe. É difícil, né, de você pedir para uma pessoa retornar para casa. É um papel duro esse, mas espero que todos entendam, né? Fechando os nossos olhos, relaxando bem o corpo físico, fazendo um coloque amoroso com Jesus de agradecimento por todos nós estarmos aqui hoje reunidos nesta casa, por todos aqueles que estão nos acompanhando em casa, e que possamos, de certa forma, vibrar por aqueles que não puderam estar presentes por um motivo ou outro. E assim, nós vamos fazer uma corrente de amor, de esperança, uma corrente que irá chegar a todos aqueles que nós aqui colocarmos em pensamento. E assim, vibrarmos por aqueles que se encontram nos hospitais, os profissionais, os médicos, os enfermeiros, que lutam diuturnamente por nós, para a nossa recuperação. E que o nosso pensamento, a nossa corrente, chegue até eles em forma de resistência, de paciência, de tolerância com todos aqueles que lá se encontram. Vibrarmos por aqueles que se encontram doentes, que se encontram nas salas de recuperação, nas salas de cirurgia, aqueles que ainda estão ali, né, lutando pela vida, que nós possamos vibrar por todos esses que lá se encontram, para que eles possam se recuperar o mais breve possível. Vamos vibrar por aqueles que se encontram nas casas de recuperação, nos asilos, né? Que eles possam receber todo o nosso carinho, receber todo o nosso amor, para que eles possam entender a atual situação, perdoar aqueles a quem talvez tenham cometido algum equívoco, e que eles possam, né, ter a paciência do finalzinho de cada uma da nossa vida aqui na Terra. Vibrarmos pelos pequenos que estão recomeçando, aqueles que não tiveram a oportunidade de ter o acolhimento dos pais, que estão ali aguardando um casal que possa acolhê-los, que estão na espera de uma família. Mas enquanto isso não acontece, que possamos vibrar por eles também, para que eles se fortaleçam, para que eles tenham religião, para que eles tenham uma esperança ao dia de amanhã, de
enfrentar, reerguer-se e tornarem-se homens e mulheres de bem. Vibramos por aqueles que se encontram nas ruas, os andarilhos, aqueles que não tiveram oportunidade ainda de ter uma casa. Vibrarmos por aqueles que estão sofrendo atualmente com as enchentes, com aquilo que hoje tivemos, infelizmente, de mais de alguns mortos aí. Que a gente possa vibrar por esses que desencarnaram e vibrar por aqueles que estão ainda lutando para conseguir recuperar a sua casa. Dar força a eles, para enfrentar mais esta dificuldade. Gostaria de vibrar por aqueles que se encontram encarcerados, que cometeram um equívoco e que eles possam repensar naquilo que fizeram e, quando retornarem para a sociedade, que retornem melhores, que retornem com uma lição de vida, que retornem mais calmos. Vibrarmos pelos nossos familiares que não puderam estar presentes. Vibrarmos pela saúde, pela compreensão, pela união das famílias, por aquele filho que não pôde estar aqui, aquela filha, o marido ou o companheiro, quem quer que seja, um tio, uma avó, que possamos direcionar nesse instante todo o nosso carinho através dos nossos bons pensamentos. E assim, nós vamos nesse instante vibrar por nós, vibrarmos através do passe coletivo, aquele que muitos estão aguardando em casa. Então, que possamos nos acomodar bem, aonde quer que estejamos, para que possamos nesse instante, através da equipe que aqui se reúne, dos nossos médiuns, da equipe espiritual, dos mentores desta casa, que possam chegar até aqueles que estão aí hoje do outro lado. E assim, de uma forma bem tranquila, com uma respiração bem suave, nós vamos imaginar uma luz azul sobre o nosso coronário, nosso frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, genérgico, circulação das pernas e dos braços, envolvendo todo o nosso corpo físico e espiritual, trazendo-nos paz, fortalecimento e cura. Que assim seja. Abrindo os olhos, relaxando o corpo, e nós vamos nos despedindo de vocês aí de casa, pedindo que possam estar conosco na próxima quinta-feira, ou eu ou a Vanice estaremos lá, fazendo um complemento, ou aqueles que tenham alguma dúvida sobre o que foi colocado hoje na palestra, que a gente tenha esse tempinho para esclarecer e colocar algo a mais se for necessário, complementar, porque a doutrina ela é longa, ela tem muita coisa para aprender. E antes que eu me esqueça, terça-feira que vem iniciam-se as aulas, Então, aqueles que já se inscreveram ou aqueles que quiserem se inscrever, ainda dá tempo. E nós vamos ter o nosso professor que vai entrar em contato pelos telefones que foram deixados na nossa secretaria, para que a gente possa instruir como será a aula a partir da semana que vem, se presencial ou pela internet também, tá certo? Então, uma boa noite a todos, muita paz e que Jesus ilumine a todos nós, tá certo? Muita luz e muita paz para todos nós, que assim seja.